para o segundo trabalho que vai ser apresentado, que é o Projeto Criatua. Acho esse nome muito interessante. Projeto Criatua. Eles vão convidar todos nós para percorrermos os caminhos das crianças em instituições de acolhimento. Desculpa, eu estou falando errado. Eles vão nos convidar para escutar sobre conexões que transformam a relação pais e filhos. O desejo de cuidar de quem cuida. É uma equipe, então, eu estou falando da Alessandra Camargo, da Raquel Bárbara. A Raquel, neste momento, ela não pode estar conosco, faleceu a mãe dela, nossos sentimentos, e então, neste momento, ela não estará apresentando o trabalho. A Luciana Tiva e a Luciana Perry. E depois a gente vai ter os comentários da Sandra Pedulo Colombo. Então, acho que podemos começar com o Projeto Criatura. Bom dia. Oi, bom dia. Estou muito feliz de poder estar apresentando esse projeto, que agora também faz parte do Guarda-Chuva dos Sistemas Humanos, um projeto que é uma paixão nossa e que começou de 2017 para 2018, comigo e com a Raquel. E aí, a partir do nosso encontro com a Luciana Tiba e com a Luciana Perry na formação dos sistemas, a gente, por nossos interesses comuns, nós as convidamos para integrar a nossa equipe, né, com os diferentes saberes e essa multiplicidade que tanto enriqueceu a nossa dupla. E hoje a gente vai contar um pouquinho que projeto é esse, né? Que é esse espaço que a gente oferece para pais e cuidadores, através também de um convite para vocês sentirem um pouco, né? Experimentarem um pouco esse percurso, essa metodologia que a gente vem refinando a cada dia, com a ajuda da Sandra, e que está cada vez mais com essa roupagem sistêmica e humana. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Espera aí, não sei o que eu fiz aqui. Apresentação. Só um minuto. Que fica a barra aqui, eu preciso puxar para pôr a presença. Isso, pronto. Não sei se é possível. Não está aparecendo. Oi. Primeiro você já deixa na tela da apresentação, aí que você começa a share screen, entendeu? Ela precisa já estar do jeito que você quer apresentar antes de você começar. Na primeira página. Porque, ó, eles... Para a gente está aparecendo uma tela em branca. Então, porque eu... stop share. Tá. Aí você abre para você no seu computador, lá na página. Tá ótimo. No modo apresentação. Sim. E aí você share screen de novo. Se tiver algum som, você vai ter algum som? Vai ter um momento que tem. Então, antes de começar a compartilhar, quando você clica em share screen, vai ter uma opção do lado esquerdo da tela, escrito Share Sound. Aí você clica primeiro, antes de clicar na sua tela, você clica em Share Sound. Tá vendo? Tá. A única questão é que quando eu deixo aqui na tela inteira da apresentação,
eu não vejo mais o ícone do zoom e nem do eu preciso minimizar. Você pode minimizar, não tem problema, mas quando você puser share screen, não, não sei o que você está vendo. Eu Troca de tela. consigo... Olha, o que você vai fazer é o seguinte, você vai lá, deixa ela aberta, aí você vem aqui embaixo no ícone do Zoom na sua página e clica, você vai ver que vai aparecer duas coisinhas para você, vai ter essa tela grande onde nós estamos. Aí você clica nela, você consegue sair de uma para outra. E para você trabalhar junto, é só você apertar o ESC, porque quando você aperta o ESC no seu computador, você consegue ter os ícones embaixo. Então, eu estou fazendo isso. Vou pôr aqui para compartilhar. Tá. Eu sempre compartilho e dá certo, não sei. Espera aí. Não, tá tudo bem. Tenta de novo. Aqui, compartilhar tela. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Sim. Sim, agora foi. Então, Bom, então aqui somos nós. Eu, a Raquel, a Lu Tiba e a Luciana Perry. Conexões que transformam a relação pais e filhos. Então, como a Eliette já trouxe, né, essa fala, a gente inicia dizendo que esse projeto nasce do desejo de cuidar de quem cuida, né? Oferecer um espaço de acolhimento, um espaço de trocas relacionais, de trocas afetivas, de trocas humanas, um espaço de vivência para que pais e cuidadores possam olhar para si, olhar para a própria história, para então ampliar a sua lente na relação com os próprios filhos. Então, eu vou trazer um textozinho, um poemazinho, digamos, para aquecer um pouco os tambores, para a gente continuar o percurso. Um minuto. Cria, criança, criar, criação. Tua, criança, criar, construção. Nessa trama de cuidados e busca de conexão, é somente no encontro do meu com o seu que acontece a relação. Legitimar a existência do outro requer presença e atenção. Um mergulho em nossas bagagens e em nosso percurso de diferenciação. A arte do criar abre os canais do brincar e da emoção. Convida-nos a ouvir as múltiplas vozes para permitir a individuação. Nessa dança entre gerações, é preciso flexibilidade e criatividade. Ressignificar as narrativas para poder pertencer com autonomia e singularidade. Então, agora, nós queremos convidá-los a fazer uma viagem junto conosco. Então, gostaríamos agora, né, um convite para que vocês possam experimentar o projeto Criatua emocionalmente. Então, pedimos que vocês fiquem numa posição confortável, dentro do possível. Fechem os olhos e sintam a própria respiração. Sintam o corpo. Percebam quais são as sensações presentes e tentem se conectar com esse momento. Inspirando, expirando. Em silêncio.
Tentem agora se transportar gradativamente para a infância de vocês, deixando a mente livre para quaisquer memórias ou imagens aparecerem. Acolham essas imagens e as sensações e emoções que as acompanham. Estou me sentindo uma criança. Como me sinto no meu ambiente familiar? Acolha as cenas que surgirem em sua memória. Quais cenas surgem com a sua mãe? Quais cenas surgem com seu pai? Quais lembranças se destacam? Quais vivências de falta e quais as vivências de excesso fizeram parte dessa fase da sua vida? Como sente que foi cuidado? Algum outro cuidador significativo fez parte da tua vida? Deixe vir uma, duas, algumas cenas desses momentos que você teve com essas pessoas. Acolha as imagens, sensações e emoções que estão surgindo. Sinta novamente seu corpo, sua respiração, as sensações presentes. E gradativamente, no seu tempo, pode ir abrindo os olhos, percebendo se o corpo pede algum movimento, algum espreguiçar. Como essas memórias e lembranças estão presentes hoje na forma como você cuida de alguém? Nosso convite é para que vocês tentem entrar em contato com isso que veio espontaneamente através dessa viagem. Se conectem com essa pergunta e que a gente abra para as trocas.
Alguém gostaria de compartilhar um pouquinho? Acho que eu posso compartilhar um pouquinho, Alessandra. Oi, tudo bom? Tudo bem. Acho que é tão gostoso, né? São cenas já tão conhecidas, né? Mas cada vez que a gente as visita, a gente pode ter estímulos diferentes para essa visita, né? E tão gostoso poder fazer essa conexão com a forma com que se cuida hoje, que tem muito a ver, né? Acho que as palavras que me surgiram foram aridez e excesso de cuidado ao mesmo tempo, né? Essas mesmas coisas, mas que estão muito presentes em mim também hoje, na forma com que eu converso com as pessoas que eu cuido, sejam os familiares, sejam as minhas filhas, sejam as pessoas que vão ao meu consultório. Eu acho que tem muito dessa história que você trouxe, tão gostosa nesse sábado de manhã, poder acessar tudo isso. Então, queria dizer que é uma delícia poder se reconhecer na adulta com essas características da infância. Foi muito gostoso. Obrigada. Obrigada a você por compartilhar. A gente sente um caminho tão diferente com os pais quando eles podem abrir essas portas, porque muitos, às vezes, chegam para os grupos, né, pedindo as receitas prontas. Mas como que faz isso? Como que age nessa situação? Né? O que eu falo? E muitas vezes, na maioria das vezes, eles não se dão conta, né, desse fio, né, que os liga a toda essa história de vida com os próprios cuidadores, e que essas vivências são tesouros, né, no percurso de se relacionar com os filhos também. Mas, às vezes, 1 minuto de uma vivência como essa, uma sensibilização, parece que abre um portal diferente, assim, para eles poderem... Mas eu tenho que te contar, Alessandra, que a sua condução também para o exercício foi uma delícia. Que bom. Ela pôde também ajudar muito no seu time, na forma, assim, isso foi muito delicado. Então, acho que isso também ajudou demais. Queria te dar como retorno isso. Obrigada. Eu queria falar, Ale, eu também agradeço muito teu convite para visitar algumas imagens. Foi muito rico para mim, foi muito interessante. Eu fui para algumas cenas muito curiosas da minha infância e eu descobri uma coisa. Para mim, a referência de aprendizado e estudo eu tinha na figura do meu pai, e veio uma cena da minha mãe me ensinando, a fazer textos, a construir histórias. E do meu pai veio uma cena no mar, que ele levava a gente com pneumático, né? As boias eram de pneumáticos, então ele punha o meu irmão numa boia, eu na outra, e ele ficava segurando as duas boias, e para mim era uma glória poder entrar, né, no mar com ele, e essa experiência do lúdico, do brincar, né? E uma outra figura de apego que veio muito interessante, que foi mesmo muito significativa na minha vida, a minha avó, que morava com a gente, e eu lembrei das viagens de trem que eu fazia com a minha avó quando eu era pequena. Então, eu fiquei assim muito feliz de visitar esses lugares tão fortes da minha infância. E eu agradeço, né? E eu acho que isso me ajuda também muito na escuta para as famílias e para as pessoas que eu acolho aqui no consultório, né? A escuta do aprendizado, a escuta do lúdico, e quem são as pessoas significativas nesses contextos e nessas experiências. E olha,
Obrigada. Gostei muito da maneira como você foi fazendo o convite. Eu queria contar para esse grupo lindo da Criatua que eu vi meu pai fazendo bife para mim na manteiga com alecrim, rosmarino. E me dei conta que meu marido não está bem e eu ando oferecendo para ele bife na manteiga com rosmarino. Então, eu adorei que vocês trouxeram toda a teoria do Monique de interseções e ressonâncias numa abordagem, numa delicadeza, num caminho que não precisa falar mais nada, né? A gente só fez as ressonâncias e as interseções e entrou em contato consigo mesmo. Então, gostei muito. Eu também gostaria de falar, mas eu estou vendo que a Denise está com a mãozinha levantada há bastante tempo, né, Denise? Acho que você precisa falar primeiro. Faz pouquinho tempo, mas eu queria agradecer, meninas, dessa viagem, e queria contar que foi interessante que as primeiras lembranças que eu fui tendo foram com os meus primos e as minhas primas, principalmente com as minhas primas lá em Belo Horizonte, na casa da minha avó materna. E eu tenho me dado conta, já faz bastante tempo, o quanto que as minhas primas e os meus primos cuidaram de mim. Eu tinha uma situação de muita saudade, porque eu mudei de Belo Horizonte para São Paulo. E eu perdi a minha família, né? Perdi todas as minhas primas, os meus primos, nesse convívio diário. A gente morava no mesmo prédio, toda a família. Não tinha empresa familiar, mas tinha um prédio familiar. E não toda a família, uma grande parte da família, né? E todo mundo morava muito perto, então, como eu ia sempre... Bom, a gente ia um na casa do outro, eu tinha 4 anos, eu ia sozinha na casa das pessoas, né? Porque era todo mundo dentro do mesmo prédio. E eu mudei para São Paulo, fiquei muito sozinha. E quem mais cuidou de mim foram as minhas primas. Tinha as minhas tias, os meus avós, né? Lembrei muito da tia Sofia, que eu dormia no quarto dela quando ia passar férias em Belo Horizonte. Passava 4 meses do ano em Belo Horizonte. Todos os dias de férias eu passava lá. Mas eu queria deixar esse registro, assim. Então, a primeira coisa foram as crianças que cuidaram de mim, né? E eu proporcionei muito isso para os meus filhos, né? Conviver com outras crianças. E aí eu fiquei, me conectei com a pandemia, esse momento em que as crianças não podiam mais ser cuidadas pelas outras crianças, né? E o quanto que isso está deixando mesmo, né? As crianças deprimidas, sem sentido na vida, porque o quanto que as crianças são importantes no cuidado das crianças. Então, eu pensei, nossa, essa manhã sabia que nós iríamos passar por emoções, porque nossos encontros são sempre assim, não é? Mas aí hoje pensei, nossa, agora fui lá longe, de muitos anos de longe, que eu lembrei da minha nona, que velhinha, cabecinha branca, baixinha, de olho azul, só falava italiano, e como que ela ficava feliz quando meu pai trazia frutas para ela. E eu e ela, comíamos as frutas juntas. Era um momento muito legal. E depois da minha avó, mãe dela, e nós moramos juntas. E quanto que ela também brincava comigo, porque eu tinha um jogo de panelinhas de verdade, elas eram grandes, eram assim. Então, a minha avó cozinhava e eu, junto com ela, nas minhas panelinhas, também cozinhava. Então, foi uma visita, assim, estou emocionada, porque foi uma visita muito gostosa. Eu lembrei do meu pai também, viu, Adriano?
que a minha mãe tinha uma família, a família continua, a minha mãe que não está mais, em Piraju. E a gente ia de trem para Piraju. E eu lembrei, então, que há uma semana atrás eu fui para Gramado e eu fiz aquele passeio da Maria Fumaça. E nesse passeio eu lembrei muito das viagens que a gente fazia para Piraju, que meu pai me levava no colo. Então, agora de manhã eu também fui fazer essa viagem, né, lembrando dele. Né? Quantas ressonâncias, né? Puxa, que convite maravilhoso que vocês fizeram, Criatua, quem cuida cuida de quem cuida, e como eu me senti cuidada agora de manhã por vocês. Muito, muito, muito obrigada, viu? E a Eliane quer falar agora, né, Eliane? Eliane, Isso, consegui abrir. Eu fico encantada com esse nosso jeito de estar juntos, né? A maneira como a Lê convidou-nos para conhecer o trabalho de vocês, que jeito maravilhoso, como poder se encontrar, compreender, estar lá. Estou lá no trabalho de vocês, dessa maneira. E como uma pergunta parece que tantas vezes já ouvida, mas dita um pouquinho diferente, no outro dia nosso, nos leva para lugares tão diferentes, né, da nossa história. Então, eu estou emocionada, foi uma visita muito amorosa, onde eu pude ver excessos e faltas, reviver excessos e faltas, e uma coisa, me conectei muito com o que o Rony já trouxe hoje, sobre as vivências nas empresas familiares, né? E uma coisa que, entre tantas coisas que me tocaram, sabe o que me tocou muito? Foi assim, nossa, eu gostaria de conhecer mais de mim nesse tempo. Porque eu fui revivendo muitas histórias já conhecidas, né? Uma delícia. Mas eu falei, nossa, mas tem mais coisa. E aí eu pensei nos meus pais, meu pai está com 86 anos, a minha mãe com 79, e o quanto tenho, e eu 59. Então, o quanto tem sido grande o desejo de estar perto para desfrutar das companhias e também de aumentar essa herança das memórias, né? Então, assim, quero muito. Hoje foi muito inspirador para que eu vá mais, esteja mais atenta e mais assertiva, que aí também tem isso, né? De estar perto, de poder conhecer mais deles, de mim, de todos nós. Então, muito obrigada. E comida é sempre um lugar que nos une, né? A minha mãe na cozinha da roça, fazendo bala, sabe bala puxa? Bala puxa, de vinho tinto, naquela época. E o meu pai que fazia queijo, quando coalhava, ele trazia só a massa do leite para mim, sem tempero nenhum. Então, até hoje, comer queijo para mim tem que ser com menos sal possível, porque eu aprendi assim, é muito gostoso. Obrigada, Lê, e todas as suas colegas por compartilhar esse trabalho, ok? E essas emoções, Obrigada a possibilidade vocês. delas. Eu posso falar um minuto? Pode, Eli. A gente tem mais Pode 3 slides falar. só depois, tá, Eliette? Só Tá, mais não, 3. não tem problema, nós estamos... Não, então eu ajuda. deixo para o fim. Desculpa. Não, queremos te ouvir, queremos te Espera um pouquinho, ouvir. espera um Não, pouquinho. Só um minuto, é a hora. só um minuto. Só um minutinho, só um minutinho. Então, o que eu estou pensando, e vamos ver o que vocês acham, é que nós estamos já conversando, então o nosso tempo de conversa já está acontecendo, e aí nós vamos ter o tempo para que vocês possam passar os slides com toda a calma que for necessária, porque nós já estamos, né? É sistemas humanos, os sistemas humanos é assim, né? Vai integrando, né? Então, nós estamos num tempo, já é fundamental que a gente escute você. Bom, eu queria dizer que eu amei ouvir a Lê. Eu acho que ela
foi me convidando para encontrar uma palavra dentro de mim que é muito importante, que é delicadeza. E que eu acredito que ela foi muito importante na minha família. Meu pai era uma pessoa muito delicada e cuidava das relações muito delicadamente. E a palavra que foi me surgindo e que veio, que é uma palavra que eu amo, que é relicário, que eu acho que é uma palavra que me permitiu encontrar hoje de novo dentro de mim, que é poder ir de encontro com as nossas lembranças. Não precisa ter a fotografia, mas aquilo está dentro da gente. E quando a gente recebe também as pessoas, né, no consultório, eu gosto do relicário, eu sempre trago ele comigo. Então, foi isso que eu queria agradecer a Lê, que foi muito gostoso. Obrigada, Lê. Obrigada a vocês. Ok. Agora, Posso falar? Quer falar? Luciana Perry vai falar. Isso mesmo. Bom, eu não poderia deixar de falar, porque eu queria contar um pouco do meu nascimento nesse projeto. Como a gente foi para trás um pouco, eu lembrei um pouco do meu nascimento atual, que é o seguinte: como Steiner disse, que me acompanha sempre, esse autor, a gente elege os nossos pais. E eu acho que o meu nascimento nesse projeto aconteceu muito dentro da formação dos sistemas humanos, né, que foi a família que eu escolhi. Quem me conhece faz tempo sabe que há muito tempo eu quero nascer nesse projeto, mas eu acho que eu nasci efetivamente nos sistemas humanos. E como que eu fui nascendo? Eu fui nascendo nas aulas que a gente tinha, quando eu falava e escutava a minha voz. Então, nessa dança, porque falar é criar é falar. Então, eu fui ressignificando alguns aspectos da minha família e questões que eu tive ao longo desse processo, e eu acho que nessa ressignificação eu consegui virar uma nova Luciana, uma nova mãe, uma nova filha. Então, acho que foi nessas aulas onde eu pude deixar aflorar as minhas emoções, aquele momento muito delicado que os professores proporcionavam, que eu não sei se eu conhecia esse momento, ou eu conhecia, mas eu fugia. E lá eu aprendi a poder escutar o que eu estava falando. Então, eu acho que quando a gente trabalha com os pais, é muito desse testemunho, né? Eu li em algum texto, acho que foi da Sandra, que esse testemunho é quando a gente deixa criar novos pais, e a gente é meio que um batizado. Acho que foi a Sandra que escreveu isso. Isso me tocou muito, porque um batizado é uma coisa solene, é uma coisa séria. Então, eu acho que nesse trabalho que a gente está fazendo, eu posso ter esse agradecimento de poder ajudar os pais a terem uma nova criação. Então, eu queria falar disso, do meu nascimento e o quanto a minha dor dentro da formação, que eu vou dizer que não foi fácil, alguns aspectos que eu lidei lá dentro, me ajuda hoje a abarcar a dor de novos pais. Então, eu queria agradecer muito a essa família, que é os Sistemas Humanos, em especial a Sandra, e as minhas parceiras, a Lê e a Raquel, que me acolheram nesse projeto que dentro de mim eu já sabia que eu ia encontrar, mas eu só não sabia onde. Foi aqui que eu encontrei. Então, ontem a Sandra pediu para a gente fazer um depoimento e acabou de veio agora, né, por uma obra divina, porque eu nem ia falar isso. E aí eu quero fazer esse depoimento do meu nascimento. Eita. Era isso, gente. Eu estou um pouco emocionada, por isso que eu estou gesticulando, italiana. Que coisa mais linda, uma coisa mais linda o seu depoimento, e nós como testemunhas do seu depoimento. Muito lindo mesmo. Obrigada, Lu. Obrigada a vocês. Eu queria ouvir agora, se vocês me permitem, um pouquinho da Lutiba, porque ela está ali olhando, sentindo. Colocando o coraçãozinho na tela, de alguma forma manifestando, né? Eu queria contar também que eu adoro, a Lê vai falando e levando a gente, ela, né, é a nossa eleita para fazer as jornadas. Mas eu queria falar um pouco do que trouxe,
que me veio o meu pai me falando da sensação, da emoção, quando entrando em uma montanha-russa, que eu podia ficar com medo, ou eu podia entender como uma excitação por uma coisa legal que eu ia viver. E para entrar no Zoom, eu estava ansiosa, pensando, ai meu Deus, vamos apresentar. Eu falei, mas espera, eu tô com medo, ou eu tô emocionada, feliz que eu vou levar um projeto que eu adoro para tantas pessoas legais. Então, a forma de ver, né? Então, veio toda essa lembrança de uma montanha-russa. Mas quem dá um empurrão final, assim, tipo, vai, aí é a minha mãe, né? Então, vem um monte de gente, vem a minha irmã, o meu irmão, vem um monte de cuidadores que eu sempre tive. E eu acho que é muito isso o convite que a gente faz, de que a gente está a todo momento com essa mochila, nossa. Só que a diferença é abrir essa mochila e olhar para o que está dentro. Então, eu vou olhar para o que o meu pai me trouxe e pensar, eu quero seguir com isso? Não quero seguir. Isso é uma a partir disso, eu deixo de ser levada por um instinto, porque sim, a mochila está sempre com a gente, e eu passo a ter escolhas na minha vida. O que eu quero levar? O que eu não quero? Como que eu quero seguir cuidando? Como que eu não quero? E isso é muito rico, traz não é uma força interior, mas um autoconhecimento, né? Uma forma diferente, eu sinto, uma liberdade diferente, né? De viver. E eu acho que eu também, que nem a Lu, eu sempre soube que queria trabalhar dessa forma, que queria conviver com os pais, conviver com as famílias, e fui me identificando em cada aula, desde o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e continuo na clínica, continuo com a Márcia, continuo com a Sandra, e a gente não para, né? Nem quero parar. Então, eu também acho que queria, que nem a Lu, agradecer pelo renascimento que eu tive e encontrar todo mundo que é tão especial na minha vida. E eu não posso chorar de novo, né? A gente aqui fica emocionado, mas era isso. E eu queria muito agradecer vocês duas, muito, e a Raquel, porque é muito bom estar de mãos dadas com pessoas tão especiais, de tão diferentes, e sentir que a gente está junto, sabe? De mandar o WhatsApp antes, vai dar tudo certo, com coraçãozinho, né? Então, é muito bom. Alessandra, você gostaria de continuar, então? Sim. Então, vamos lá. Então, quando abrimos a porta para a nossa própria transformação e mergulhamos nas nossas motivações interiores, memórias, medos e ideais, abrimos um canal de ressignificação da própria história, das narrativas existentes e de conexão com o outro. Quando somos convidados e autorizados a continuar a construir sentido para as heranças dos voos de nossa história, caminhamos em nossa legitimidade e temos a oportunidade, talvez, de deixarmos legados mais leves para as próximas gerações. É da Sandra. Eu vou tirar o fone, porque senão o som não sai. Vocês estão me ouvindo? Tá. Sim. Tá. Então, os principais objetivos, né, do nosso projeto, então, é poder favorecer o desenvolvimento emocional das famílias através de uma atuação junto aos pais e cuidadores, oferecendo um espaço de acolhimento, suporte, informações, trocas e reflexões. O Criatua prioriza o desenvolvimento das capacidades emocionais e relacionais dos pais, levando em consideração a história de vida e o contexto social em que estão inseridos. Acreditamos que a construção conjunta, através de práticas reflexivas e vivenciais, favorecerá um campo frutífero e transformador nas relações familiares. A nossa atuação, né, é através dos grupos de pais e cuidadores, orientações e atendimento individualizado para os pais ou cuidadores que nos procurarem, e workshops que podem ser temáticos também,
ao longo do ano. Aqui as terapeutas, mentoria, parceria. E a gente queria passar um videozinho para finalizar, que é do texto do início. Through the alleyways to cool off in the shadows, then into the street. Following the water, there's a bearded man paddling in his canoe. Looks as if he has come all the way from the King Islands. As it seems, they'll go in circles, places look the same, and we're the only difference. The wind is in your hair, is covering my view. I'm holding on to you, and it might be hard until tomorrow. Obrigada. Muito bonito, muito lindo, que emocionante. Nossa, forte, não? Então, agora vamos ouvir a Sandra Fetulo Colombo falando do trabalho. Oi! Primeiro, eu quero dizer que eu sou super orgulhosa de ter sido escolhida para fazer a mentoria desse grupo lindo, de terapeutas tão criativas, sensíveis, profundas. Então, parabéns e obrigada. Eu escolhi, eu penso que a questão humana está diretamente ligada a pertencimento e diferenciação. Eu sou um pouco obcecada por isso. E eu escolhi uma poesia que eu quero oferecer para as luzes, né? Que outro dia a gente estava brincando que as luzes formaram luzes, né? Então, para as luzes, para a Alessandra e para a Raquel. E, claro, que para todo o grupo. E quem me conhece sabe como eu gosto do Manuel de Barros, né? E eu escolhi, então, uma poesia, que, para mim, é a metáfora dessa questão humana profunda que eu procuro o tempo inteiro me conectar. Eu bem sabia que a nossa visão é um ato poético de olhar. Assim, aquele dia, eu vi a tarde desaberta nas margens do rio. Como um pássaro desaberto em cima de uma pedra na beira do rio. Depois, eu quisera também que a minha palavra fosse desaberta na margem do rio. Eu queria mesmo que as minhas palavras fizessem parte do chão, como os lagartos fazem parte. Como os lagartos fazem parte. Eu queria que minhas palavras, de joelhos no chão, pudessem ouvir as origens da terra. Só ele para falar do pertencimento e do desejo de pertencer dessa forma tão linda e tão poética, né? E eu quero contar para vocês
moças maravilhosas e terapeutas maravilhosas, que eu fui para muitos lugares junto com vocês. E eu quero contar um sonho que eu tive num momento da minha vida, que para mim é a metáfora da luta entre as forças de pertencimento e as forças de autonomia. Eu até escrevi esse meu sonho no capítulo do livro que eu falei para vocês lerem, Autonomia versus Pertencimento, porque eu acho que essa é a questão central desse paradoxo humano. Eu sonho com Ivy. A Ivy era uma husky que eu tinha uma ligação com ela e ela comigo, maravilhosa. E no meu sonho, ela tem um bebê nascendo. E esse bebê é lindo, é grande, é um husky belíssimo, grande. E eu estou muito emocionada olhando ela andando. Ela andava pela minha sala como se ela estivesse desfilando, assim, com uma majestade mesmo da capacidade dela de ter aquele bebê. E o bebê estava metade dentro e metade fora. Então, eu a via desfilando com aquele bebê belíssimo, metade dentro dela e metade fora dela. Eu estou encantada por aquilo. E, ao mesmo tempo, atenta, um pouco preocupada, não sabendo se eu posso fazer alguma coisa, se eu preciso fazer alguma coisa. E eu durmo. No meu sonho, eu vou dormir. Eu penso, vai acontecer. E acordo no meu sonho. E eu continuo vendo ela passeando, andando, com aquele bebê metade dentro, metade fora. Aí eu fico muito preocupada e aflita, achando que alguma coisa eu preciso fazer. Eu ligo rápido para o veterinário e ele fica muito bravo comigo, por eu estar deixando aquilo acontecer. E diz que eu preciso dar uma injeção nela para que esse bebê saia. E eu começo a chorar, porque eu digo que eu não sei fazer aquele bebê sair. E eu acordo. Então, esse é o sonho. E eu tenho medo nesse sonho. Eu não sei o que fazer. Qual é o nascimento? Eu me perguntei ao acordar. Quais são os nascimentos? Quais são os meus nascimentos? E o que será que eu estou deixando nascer? Meus filhos? Na adolescência? Metade fora, metade dentro? Que susto! Estou encalacrada nisso. Eu penso que esse é o paradoxo humano de fortalecer o pertencimento e garantir a diferença, a diferenciação, a individuação. Garantir esse processo. Trabalhar no espaço emocional no qual o eu e o nós se encontram, se entrelaçam e necessariamente precisam se diferenciar. Possibilidades que precisam estar desenvolvidas nos terapeutas também, porque estes convidarão as famílias, as pessoas, os pais, para trabalharem nesse caminho. E eu sinto que o Criatua tem isso no próprio DNA, e essas terapeutas têm uma atenção especial por esse paradoxo humano. E convidam os pais a fazer esse caminho com os filhos, da endogamia para a exogamia, entendido de uma forma super profunda como processo de diferenciação e individuação, e com o olhar da sustentação da legítima existência do outro, que é diferente de mim nos seus desejos, mas é semelhante a mim nas suas necessidades humanas. Esse equilíbrio entre essas duas forças, a necessidade de pertencer e ser leal, e a necessidade de poder ser único e legítimo.
não podemos deixar de pensar nesse momento no Paturana, na Zoller, na Marisa Japur. Todo mundo que me conhece sabe que eu adoro esses autores e as coisas lindas que eles escreveram. Amar e Brincar, Fundamentos do Humano, para mim é uma coisa de uma beleza profunda e que está sempre dentro de mim. E o eu, que também é você, é uma questão o tempo inteiro que se coloca dentro de mim quando eu estou com o outro. Tocar a umidade da terra em cada encontro. Eu penso nessa umidade, o ventre, não a mente simplesmente. Hoje, quando o Rony falou que ele não quis escrever um trabalho tão importante na vida dele com a mente, mas é que ele quis trazer o ventre, a umidade nesse trabalho dele. Eu senti como ele faz parte do nosso time, né? Como ele é Sistemas Humanos. A umidade da terra, a fertilidade das cavernas, a peregrinação pelos caminhos da própria história, os nossos genogramas que a gente faz com tanto amor, para construir o significado das heranças e do lugar que ocupamos no tecido humano para podermos construir as individualidades fertilizadas e fertilizadas sempre pelo pertencimento. Poder se destinar, não só aceitar o destino, como o Safra nos ensina de uma forma tão linda essa diferenciação. Essa diferenciação é fundamental. O destino e a lealdade ao destino é uma coisa. A lealdade e poder destinar-se é um outro caminho completamente diferente na qualidade humana de se legitimar. Poder visitar a própria história para dar um significado a nossas memórias. Conhecer o tecido de filiação e afiliação, que Bengozi nos chama para isso. Isso para dar um sentido ao esburacamento por onde escorre o pertencimento e se traduz na dor. Assim, só dessa forma, eu penso, se constrói o caminho da autorização ao destinar-se. Destinar-se a si próprio e autorizar a destinação da próxima geração. Isso é muito importante para mim e o que nós acreditamos nos sistemas humanos, e eu vejo no DNA do Criatua. Nesse espaço mágico e sagrado do destinar-se, da autorização ao destinar-se, é onde eu sinto que o Criatua trabalha e coloca o seu foco e convida, com tanta delicadeza, como disse a Janice, os pais a penetrarem esse caminho do destinar-se para poderem também destinar seus filhos a destinarem-se. O encontro dos pais com os terapeutas sentados ao redor de um ponto de conversação funciona como um caldeirão de emoções e afetos em um lugar assegurado e protegido e seguro. Um ventre fértil para abrigar as novas possibilidades de nascimento do que é evolutivo no ciclo vital. Eu escrevi isso no ano 2000 e eu sinto que isso está tão presente o tempo inteiro na minha vida, mas tão presente no projeto do Criatua. O que, segundo Shinoda Bolen, chamamos de temenos, ou seja, lugar sagrado onde a confiabilidade de poder existir como expressão única está assegurada. Parabéns pelo projeto de vocês. E eu quero citar também um grande amigo nosso que hoje apareceu aqui, junto com Marília e Helena, o João Paiva, que além de terapeuta é um poeta,
que ele diz que o ser humano nasceu para a hospitalidade. E eu sinto que, quando nós somos hospedeiros desse ser humano, nós permitimos a individuação. Parabéns para vocês e muito obrigada de eu estar junto com vocês. Muito bom. Nossa, que lindo, que lindo. Muito lindo. Eu acho que não foi à toa que esse projeto ele renasce de uma outra maneira nos sistemas humanos, porque eu lembro meu primeiro, nunca me esqueço, meu primeiro dia quando eu pisei ali na entrada dos sistemas, despretensiosa, vou fazer esse curso de terapia de família, acho que vai me ajudar no atendimento das crianças. E aí veio a Janice, eu não esqueço, a Janice, a anfitriã na porta. Qual o teu nome? Qual o seu ano aqui? Essa é do segundo ano, esse é o fulano, esse é o ciclano. Eu me assustei com tanta receptividade, amorosidade, aquele café delicioso naquela cozinha, com aquela broa, com aquele pão de queijo, com as pessoas, né? Tão afetivas, tão afetivas. Eu já pertenci ali, e isso, no meu processo, foi mestre, assim, de essa sensação de, poxa, acho que eu quero fazer parte desse lugar, desse grupo, dessas pessoas. Foi uma chegada que eu não consegui mais tirar o pezinho. E aí, ouvindo a Sandra falar, né, da importância do pertencimento nas nossas vidas, e depois a gente vai ouvir o pertencer, né, foi também sincrônico a ordem. Que delícia! E poder sentir isso, assim, num encontro desse, né, jornada científica, né, jornada científica, assim, para mim, é um padrão tão outro de estar junto, tão diferente dos congressos que eu já frequentei, das instituições, e eu acho que o pertencimento é um pilar, assim, chave dos sistemas humanos, e eu acho que ele ancora a gente também para esse trabalho, e o trabalho da Sandra está sendo muito bacana, porque nós 4 somos diferentes, né? E com a entrada das luzes, de formações diferentes, Sandra ajuda, porque assim, como, né, esse grupo pode existir, né, com a singularidade de cada uma, com o que cada uma traz de especial, ao mesmo tempo sendo uma unidade, né, que funcione para todas, que faça sentido. Então, obrigada. Obrigada, Sandra. Obrigada a todos. Obrigada, Luz. E a Raquel, que não está aqui.